Ela não falar comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo, esse tal de rock and roll, rock and roll, rock and... Eu procuro estar por perto, doutor, dessa nova geração, mas minha filha não me leva a sério, doutor, ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll, rock and roll, rock and é ele, quem é ele? Esse tal de rock and roll. Uma mosca, um mistério, uma moda que passou. Ele, quem é ele? Isso nem quem nunca falou. Obrigada, Ricardinho. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E desta vez vamos conversar sobre a transição entre infância e adolescência. Tem gente com filho pequeno que tem até medo só de pensar em quando esta fase chegar. Outros pais já passaram por isso e sobreviveram. Este período, que dura poucos anos, tem até nome: pré-adolescência. Veja agora os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou. Não é nem pré-adolescência, né? Pré-aborrecência. Quais são os papos que vocês gostariam de ter com o pai e a mãe de vocês para tirar dúvidas mesmo, sabe? Coisa que eu falo, pô, já tô fazendo 11 anos e tal, preciso saber de algumas coisas. O quê? Fala. Sexo. Sexo? Eu queria saber mais sobre sexo. A paulistana Chantal Brissac é jornalista e é também mãe. Ela é autora do livro Seja Feliz, também naqueles dias. Eu acho que a puberdade é uma revolução. Mas dá para ser feliz. Claro! Na revolução. Bonitinhos. Olha, então agora nós vamos conhecer as mães que vieram até aqui hoje. A gente vê ali, muita gente chama de pré-aborrecência, mas eu acho que eles não gostam de, né, que a gente, daqui a pouco a gente vai saber um pouco melhor. Então você é a Sandra, né? Sou você é a Sandra. Você é mãe daquela menina bonita que tá da ali. Camila. Quantos anos tem a Camila? A Camila tem 16. 16 anos. Ela, bom, da transição ela passou, você vai contar pra gente como foi essa transição, mas ainda é uma adolescente, né? É uma adolescente. Já deixou de ser criança? A Camila ainda não deixou de ser criança. Então ela ainda está na transição. Daqui a pouco você vai contar dela. E você é a Joyce, você tem um filho único também. Filho, o João está sentado ali. Ele tem quantos anos? 14. Está nessa fase de transição também? Está nessa fase de transição. E também. De fato, as mães ficam com uma certa angústia nessa época? Que é uma novidade para todo mundo, para eles e para a gente. Né? Então, dá um pouco de insegurança, mas depende também da criança, né? Tem crianças que são mais fáceis. O João é tranquilo. E a Ana tem duas meninas. Tem duas meninas, as duas bem na fase, né? Porque uma tem 14 e outra tem 15. Elas estão aqui? Estão aqui, as duas, a Giovana e a Nathalie. Elas estão bem na fase, assim, oscilam bastante, né? Tem hora que elas têm um comportamento super maduro, que a gente até assusta, né? Porque tem algumas vezes, a gente aprende muito com eles nessa fase, né? Porque acho que eles vão respondendo um pouco do que a gente plantou, né? A gente vai colhendo. Às vezes a gente colhe algumas coisas que a gente não gosta muito. Quando elas eram pequenininhas, você tinha medo de quando chegasse a adolescência? Não, eu nunca tive. Eu acho que eu curti bastante cada fase. Eu gosto, até gosto dessa adolescência, assim. Tem dias, é lógico, né, que a gente não gosta, mas de uma certa maneira eu acho bastante interessante, assim. E hoje, além da adolescência, tem a pré-adolescência. Tem a pré-adolescência. A gente vai saber mais sobre isso, né? Então, e aqui ao meu lado estão a psicóloga Luciana Amade e a pediatra ebiatra Dulcinea Oliveira. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Vocês Obrigada. são mães? Têm filhos? Somos. Eu tenho um filho de 18 anos e um de 14.
Os dois adolescentes. São adolescentes. E a Luciana? Eu tenho uma de 3 ainda. Você está com medo de quando chegar a adolescência? Não, eu falo tanto com adolescente durante o dia, todos os dias, que eu até estou relaxada. Quero ver quando chegar o meu teste, né? Porque uma coisa é falar com os filhos dos outros. Casa de ferreiro. Ebiatra é o pediatra de adolescente, é isso? A ebiatria é uma residência dentro da pediatria que atende, então, a adolescência é considerada cronologicamente de 10 a 19 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde e adotada pelo Ministério de Saúde. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 12 a 18. Então, perante a lei, é nessa faixa etária. E a pré-adolescência, qual é a faixa? Então, não tem. Esse termo não é muito bem aceito por nós médicos e eu acredito que também nem por eles. Eles não gostam muito. Mas tem se falado muito disso, tem, né? Essa transição. Entrando essa transição. E as crianças estariam entrando na adolescência mais cedo? Sim. A entrada então, porque a puberdade é a parte da adolescência das alterações físicas. E a adolescência, ela engloba as mudanças físicas, psicológicas e sociais. A puberdade, ela é considerada nas meninas a partir dos 8 anos, com o aparecimento do broto mamário. Abaixo disso já tem que ser pesquisado e já é considerado uma entrada precoce na puberdade. E nos meninos é em torno de 9 a 10 anos. Aí que está, nas meninas é muito fácil, todos percebem porque é a mama que chama atenção. Agora nos meninos não. O primeiro sinal é o aumento do volume testicular. Então, só eles e nós, médicos, é que sabemos, porque os pais também não sabem, porque eles já não permitem mais que sejam vistos. E, Luciana, como lidar, né, com essas crianças que não são mais crianças e também não são ainda adolescentes, né? Como lidar com eles? Então, na verdade, eu acho que para os pais existe muito essa dificuldade, porque você anteriormente tratava com esta criança, né, com músicas de criança, livros de crianças, filmes de crianças, e agora eles não estão nem na fase de consumir coisas de adultos, mas também ainda aquelas coisas de adolescentes, também não, eles estão numa fase meio indiferenciada, eu diria. Né? De qualquer maneira, existe a fase de transição. Exato, existe. Existe essa fase de transição que é uma fase difícil para os pais, para os filhos, né, para os irmãos mais novos que estavam acostumados, né, eram 2 crianças, agora tem um que é diferente, que às vezes gosta de brincar como criança, no outro dia acorda diferente. De repente não querem mais brincar com boneca, não querem mais que a mãe beije no rosto, na frente dos amiguinhos. Buscar na escola é a crise, né, levar para a escola. Isso com você? Como é que foi para você a transição da sua filha? Com quantos anos que ela começou a deixar de ser criança, assim, que você percebeu? A Camila começou a deixar de ser criança, bem assim, depois assim, com uns 12 anos de idade, a partir dos 12 anos, que ela começou a entrar nessa fase de transição, né? E como é que foi para você? Até então, a gente teve que enfrentar com ela junto, acompanhar e lembrar que, apesar dela ter tido a menstruação dela bem antecipada na idade, a gente teve a preocupação de deixar ela viver como criança. Ah, ela ficou menstruada com quantos anos? A Camila ficou menstruada de 8 para 9 anos. É bem cedo, né? Bastante. Ela certamente estava numa puberdade precoce. Porque quando você tem o broto mamário, que é o primeiro sinal, aí vão de 2 a 2 anos e meio para ocorrer a menarca, que é a primeira menstruação. Então, a média brasileira atualmente é em torno de 12 anos. E a mundial também. Cada vez mais é uma tendência secular, uma tendência real, que essa puberdade seja adiantada. Então, que a menarca ocorra mais cedo. Eu tenho até uma pesquisa americana, né, que revela que as meninas mostram sinais de puberdade precoce. 16% das entrevistadas começaram a desenvolver os seios a partir dos 7 anos. Os autores sugerem que essa mudança pode elevar o risco de câncer de mama, já que as mulheres passam mais anos expostas à ação de hormônios. Essa é uma pesquisa que ainda não está comprovada, mas é uma tendência, e essa pesquisa também é relacionada com a obesidade. Então, isso é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Eu só queria fazer uma ressalva. Existe também o fator raça. E a raça negra é uma estatística de que elas elas têm a menarca mais cedo do que a raça branca. E você sabia disso, Sandra? Você sabia? Essa pediatra encaminhou ela para o endócrino.
E para o endócrino, por que para o endócrino? Para retardar a menarca. Então, ela procurou o endocrinologista para tentar retardar, que deveria ser esse o objetivo, a menarca. Mas porque eu a vi antes, por que tem que retardar essa menarca? Porque você pode dar uma altura final menor do que a esperada. A preocupação com a estatura? A preocupação é com a estatura. Você tinha essa preocupação dela ficar pequenininha e baixinha? Ela sabia. Chegou a pensar nisso? Eu cheguei e eu tive essa orientação também, né? Que não ia crescer, não ia ficar com uma altura, né? Mas eu tinha toda a orientação de tudo que poderia ocorrer. Porque depois da menarca, as meninas deixam de crescer, crescem menos. Quando elas apresentam a menarca, elas já tiveram um estirão máximo de crescimento. E a partir daí, elas crescem em torno de 8 centímetros até uns 3, até 4 anos seguintes depois dessa menarca. Que é o período que as menstruações frequentemente são muito irregulares. Que é esse período de maturação final. Agora, para a menina tem esse marco e para o menino, como é que é, Jorge? O crescimento de pelos. Então, mas aí você viu? Não viu. Não, viu? Por acaso. Mas os pelos, eles podem não significar realmente aumento do testículo, por isso que não é não. Agora, nessa fase do aumento do testículo, tem uma coisa muito interessante que acontece com os meninos, já no aspecto da sexualidade, é que às vezes eles ficam extremamente inseguros com o tamanho do pênis, porque eles olham, né, de cima para baixo, a bolsa escrotal está grande e o pênis ficou menor. Então, isso não está encolhendo. Ao invés de entender que a bolsa escrotal está crescendo, eles ficam com a sensação de que o pênis está encolhendo. Né? E começa a gerar ansiedade, angústia. E daí como é que é conversar com o filho? Tem uma conversa, eles procuram, a mãe procura? Não, ele falou, está crescendo o pelo debaixo do braço, tá, sabe, essa parte assim, tá, e eu olhei e vi que estava crescendo também o resto, né? Mas... eu acho que um pouco o rosto fica com o problema da espinha também, o rosto começa a ficar todo de espinha. E de comportamento, ele foi mudando? E de comportamento também, né? Porque é aquela história, não pode beijar na frente dos amigos. Isso pra mãe é a morte, né? Quer dizer, mãe não... Bom, meu tem 3 anos, então ainda posso beijar bastante. Passa rápido. Mas as meninas continuam, elas deixam beijar. Isso é uma coisa mais dos meninos. Depende depende da situação, né? Dependendo, também não dá pra, assim, em casa é diferente. Eu não sou mais criancinha, né? Fica assim, mãe, fica um pouco, não exagera, né? Tem que ser um... Você já tinha ouvido falar em ebiatra? O João vai a um ebiatra. Ele vai? Vai. E você tinha ouvido falar? Não. Não sabia. E você já tinha ouvido falar? Eu já tinha ouvido falar, mas as minhas, assim, elas acabam indo ou no clínico geral ou no pediatra, que era o... No ginecologista? Ginecologista elas já foram. As duas já menstruaram? Elas menstruaram com qual idade? Então, em casa, como as duas são muito próximas, foi até engraçado porque a menor menstruou antes do que a maior. Então, gerou um problema, assim, em casa meio complicado. Elas têm quanto tempo de diferença? 1 ano e 5 meses. Então, daí E qual foi a idade? A menor é com 12 anos. E a outra com 13,5, que também é normal, né? E foi assim, coisa de 2, 3 meses, mas a outra já ficou assim, tá vendo como eu tenho problema? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas acho que o ebiatra, as pessoas ainda, elas não conhecem muito. Não. Muita gente não ouviu falar, né? Olha, as minhas amigas, ninguém leva o filho no ebiatra. Inclusive, porque não precisa levar no ginecologista. O pediatra e ebiatra têm condições de fazer esse acompanhamento. E parece até assim, que a menina vai do pediatra para o ginecologista e o menino vai do pediatra para nenhum lugar, né? Às vezes, assim, perguntam se é urologista. Os meninos, eles são esquecidos. Os meninos são esquecidos. E olha, é super importante o João. Mas daí se não levar no ebiatra, leva onde? No urologista? Não, eles não levam lugar nenhum. Porque no urologista você só vai, teoricamente, a pessoa só vai ao urologista quando ele está com algum problema. Se ela está doente, ela vai no pediatra. Se ela está com alguma coisa por exemplo, problema de ouvido, aí ela vai no otorrino. Mas assim, não existe porque um clínico, que o ebiatra faz uma coisa de um clínico geral. E na rede pública tem ebiatra? Tem, bastante, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Inclusive os hospitais em São Paulo, tanto públicos como particulares, a tendência já é atender até 18 anos. Bom, isso
até um compromisso nosso de divulgar os pediatras. Até 18 anos. Até 18 anos. Quer dizer, então os meninos, depois do pediatra, podem ir ao ebiatra. E as meninas também. As meninas também. E é importante isso, porque realmente a consulta é confidencial. Então a mãe participa um momento sozinho com o ebiatra, na hora do exame físico também, porque a partir de que idade as meninas e os meninos devem? A partir, seguindo a cronologia dos 10 anos. Mas já se acompanha antes, né? Principalmente se tiver essa... Agora, uma dúvida que eu tenho é com relação a esse encurtamento da infância, né? Quais são as desvantagens, né? Porque hoje em dia as crianças têm a infância cada vez menor, mais reduzida, né? Tá. Uma das desvantagens, né, desse encurtamento é, assim, às vezes o início da vida sexual sem um devido preparo, sem aquele profissional, né, porque com o clínico geral não vai conversar, né, às vezes não vai no ginecologista porque não quer que a mãe saiba que vai iniciar a vida sexual. Então, iniciar a vida sexual sem um preparo necessário, sem uma maturidade para entender sobre prevenção, sobre limites de relacionamento, exatamente com quem ela quer ou ele quer iniciar a vida sexual. No caso das meninas, tem essas questões de prevenção de gravidez não planejada, dos meninos também, e dos meninos existe uma pressão muito maior até, que assim, ele tem que iniciar a vida sexual, porque o grupo cobra. Né? E tem determinadas pesquisas que mostram um dado super interessante, assim, que ser menino, né, constituir-se homem é muito mais difícil do que constituir-se mulher, porque a mulher não tem a pressão de reafirmar a feminilidade, né? Agora o menino precisa reafirmar a masculinidade. Então ele negar uma relação sexual, ele negar perante o grupo é mexer com a autoconfiança, com a masculinidade. A nossa conversa vai continuar daqui a pouco, que eu tenho que chamar o próximo bloco. A gente vai assistir a uma reportagem de Rosângela Santos e tem também a participação dos telespectadores. Continue com a gente, o Papo de Mãe volta já. Foi difícil a sua passagem da infância para a sua adolescência? Foi divertido, porque a gente eu pelo menos, né, tava naquela fase de Barbie, papel de carta, aquela coisa mais delicada, e de repente a gente começa a ter outros interesses, aí começa a se vestir diferente, ter curiosidade nas coisas, mas é divertido. Foi suave, foi tranquilo, não surgiu nenhum trauma nem nada, tranquilo. E pra você? Pra mim foi um pouco rápido, porque praticamente eu não tive infância porque eu não tive irmão. Então meus pais sempre trabalharam e eu sempre tomei conta da casa, então foi bem rápido. Você tem filhos? Tenho 2. Que idade? Uma de 10 e um de 12. Como é que está sendo essa transição, né, dos seus filhos, daquela fase da infância, né, carrinho, não sei o quê, para a fase já da adolescência? Como é que está sendo isso? Não é nem pré-adolescência, né? Pré-aborrecência. É verdade, é complicado. É a internet, é aquela fase que não é mais criança, não quer ser chamado de criança, mas ao mesmo tempo tem aquele lado carente, ninguém manda em mim. É complicado, não é fácil não administrar. Agora, vocês não podem falar para os filhos de vocês que é aborrecência, porque eles vão ficar chateados, né? Muito, eles não gostam. Não, e não é verdade também. Acho que tem lado bom, deve ter alguma coisa boa. Não, tem. Você acaba o trabalho braçal, né? Não, porque o trabalho braçal não é fácil. Quando já começam a ser mais independentes, é bem mais gostoso. Eu tenho uma de 7, uma de 4 e uma de 3. Excelente, você sabe, né? Braçal, o braçal é um outro tipo. Eu acho que tem sempre um trabalho, mas é um outro tipo de trabalho. Eu não acho que é aborrecente. É aquilo que você falou, né? De curtir cada fase da vida do filho. A mãe tem que curtir, não pode ficar reclamando, sentir falta, né, do que passou ou com medo do que vai vir, né? Não, tem que aproveitar cada momento, isso é bom. Se o que não souber, se pergunta, consulta, vai a um psicólogo, mas vai ao pediatra. Com medo disso, da criança perder parte da infância com
eles se tornando pré-adolescentes, já deixarem a infância de lado tão cedo, assim, deixarem de brincar? Eu acho que a Sandra falou isso, né? Que mesmo ela tendo ficado menstruada, você tentou manter isso da infância. Então, né? isso é bem importante, né? As crianças não podem tirar o direito deles de ser criança, né? Então a criança tem que ter brinquedo, tem que brincar. Eu fiquei bem preocupada com isso, assim, de pular fases da vida, né? Tanto que você falou que só aos 12 anos que ela foi deixar de brincar de boneca. A Camila sempre brincou de casinha, brincou de boneca. Eu nunca depois que aconteceu com ela, dela ter tido essa menstruação bem antecipada, eu nem usava a fase para ela. Você não chora que você já está uma moça. Essa fase eu tirei da vida. Como que foi com as meninas, Ana? Então, as meninas, elas tiveram essa fase, assim, acho que tranquilas, assim, porque eu acho que é uma transição mesmo, né? Eu não tentei deixar a coisa um pouquinho mais natural. Então, assim, horas elas queriam brincar e chamar amiguinha. A minha mais velha brincava de boneca, até ela escondia a boneca conforme a amiga vinha em casa. As bonecas de reserva para brincar, né? Dependendo da amiga dá para mostrar, outra não dá. Então, assim, ela tinha, e tem amiga que quer sair, que quer embalada, porque hoje em dia tem essa coisa, né, da balada. E, assim, eu sempre tentei deixar o mais aberto possível, então elas sempre me contaram muito das coisas, essa coisa da autoafirmação da adolescência. Eu acho que para o menino é muito difícil mesmo, essa coisa que tem que beijar, e que hoje eu acho que é uma pena, porque com a menina também está acontecendo. Então elas falam assim, eu sou bebê, tia Ana, para as amiguinhas, eu sou bebê com 14. Eu falo, gente, o que é bebê? Boca virgem. Os meus são pequenos, o que é bebê? Bebê, boca virgem, nunca beijou. Boca virgem, nunca beijou. Então eu falo assim, gente, é uma loucura, porque fica essa cobrança pro adolescente. E quantos beijou? Isso é muito importante também. A gente estava discutindo hoje, né? Essa coisa de quantos beijou, que tem que beijar um monte, né? Tem que dar uma revertida no processo, mas é difícil segurar, contabilizam. né? Nossa, existe uma contagem assim, foram 80, um contou, eu não sei, eu acho que... Agora, nessa parte até mais psicológica, assim, né, eu às vezes fico em dúvida, a minha filha tem 7 anos, né, então eu insisto para que ela veja uma programação infantil, brincadeiras infantis, mas daí às vezes na escola os amigos já viram filmes de adolescentes. E aí, o que eu faço? Né? Eu insisto que ela veja o infantil e ela fica meio fora do assunto na escola, ou eu deixo ela ver também, mas daí ela vai ver, e você vê, tá lá, a indicação do filme ou do seriado é para maior de 13 anos. Então, o que acontece é que eu entendo meio que na linha do que ela está dizendo, é deixar com que ele também tenha autonomia para decidir coisas importantes, do tipo, neste momento eu vou ser criança, vou ler o livrinho de criança, vou assistir aquele programa que eu tô habituado, que é de criança, que eu vejo na minha casa com a minha mãe, com o meu irmãozinho, com a minha irmãzinha. Mas na escola, ele precisa se fortalecer, porque senão ele vai ficar com uma sensação de eu sou diferente, eu sou estranho, eu não sei do que estão falando, mas daí você deixa a criança de 7 ver um filme para 13? Então, aí depende, você precisa avaliar o conteúdo dessa programação. Em geral, para 13 anos não tem nada assim tão significativo. Mas existe a preocupação, os pais podem assistir junto, exato, né? E até para comentar. Esse é o ideal. Existe uma tendência que as cenas de erotização vistas na televisão, elas podem também levar a uma menarca precoce. Isso já é também uma tendência quase que comprovada, que estimula a área da hipotálamo, que estimula a hipófise e a produção dos hormônios, antecipando a menarca. Então, tem sim que limitar. Por isso que o Lula pode falar com conhecimento de casa que ele tem quantos filhos? Eu tenho uma de 14 anos. Mas quantos no total? 10 filhos. Quantos? 10 filhos. Fala, Lula. A minha de 14 anos, essa semana eu tive que sair, que ela só quer agora roupa colorida, essa moda do restart, né? Tem aí, isso? A gente tá por fora, né, disso, né? Eu saí com ela voltou parecendo Nossa. Eu tenho a impressão que eles não querem ser diferentes. Eles querem fazer parte de um grupo. Do grupo, do grupo. Então, assim, se está todo mundo usando a roupa X, eles querem. Se está todo mundo... E todos nós passamos por isso. Isso também, que eu ia falar. Eu estou lembrando de mim. Quer dizer, você não quer ser diferente. Eu fui ruiva a vida inteira. Eu odiava ser ruiva, porque era a única ruiva da escola. Então, eu não via a hora de trocar a cor do cabelo.
Tu falava, nossa, mas é lindo. Eu falei, lindo porque você não foi, entendeu? Não, mas você falou do cabelo, uma coisa que me preocupa. Meninas, também crianças, fazendo luzes no cabelo, pintando. Nossa, isso é mal pra saúde, né? Pra não ficar escova progressiva, que você já destrói o cabelo já com 13, 14 anos. É super difícil segurar, porque o que acontece? Eu acho que o difícil mesmo é dar essa segurada, porque por mais que você fale, olha, não precisa, só porque você fica tentando trabalhar aquele negócio, você tem que, né, descobrir você, as suas características, põe aí, potencializa o que você tem de bom, o teu cabelo é lindo. Mas só que daí chega na escola, todas fizeram. Daí fica aquela coisa da maquiagem, é super difícil. Eu tenho um super conflito em casa com o negócio da maquiagem. Então, porque assim, elas querem ir para a escola como se elas estivessem indo para uma produção de uma que nem eu vou trabalhar do jeito que elas vão. Então tem esse conflito o tempo inteiro, porque você em casa às vezes é uma coisa e na vida real delas a sua é filha outra. também, Sandra, tem isso da maquiagem? Como é que ela está com 16 anos? Depois até a gente vai conversar no último bloco com ela. Mas e hoje como é que é aos 16 anos? Aos 16 anos agora a Camila está mais tranquila, né? Mas eu também passei por essa fase, assim, da Camila, eu tive que fazer acordos com ela. Para esmaltar a unha, eu falava para ela assim, se tiver o aniversário de uma amiguinha sua, você vai com a unha com o esmalte que você escolher, né? Você é manicure. Então era difícil segurar, não é porque a filha da Sandra, eu não deixava, eu não queria que a Camila tivesse a preocupação e a obrigação de estar com a unha feita toda semana, ter que fazer escova, entendeu? Ó, para concluir um pouco isso que a gente está falando, eu queria ler o comentário aqui de uma telespectadora. Ela escreveu para o nosso site, a Ana Lima, e ela diz o seguinte, que ela queria perguntar sobre a transição para a adolescência e se isso ocorre em diferentes fases para menino e para menina e como fazer quando a adolescência chega cedo demais. Acho que algumas coisas a gente até já respondeu ao longo do programa, mas de qualquer maneira, para menino e para menina, se manifesta de uma maneira diferente, mas a fase é a mesma, é isso? Isso. A fase é a mesma. Agora, tem só uma coisa que eu queria colocar a respeito disso que a gente está falando, né, de colocar os limites para o adolescente. É extremamente importante manter essa conversa e, principalmente, deixar o adolescente também exercitar sua autonomia, porque ele precisa adquirir autoconfiança, até para poder se diferenciar dos amigos, porque senão ele vai querer usar a camiseta que todo mundo usa para sempre. Então, assim, exercitar a autonomia significa escutá-lo, não necessariamente dar razão, não necessariamente deixar assistir aquele filme, mas entender por quê, ou ver junto, ou questionar, mas o que você acha disso? Como é que teus amigos fazem? Isso acontece? É participar, mas não de uma forma simplesmente impositiva, sem explicar, porque isso não vai funcionar. Porque se você impõe para o adolescente que ele não pode fazer tal coisa, ele não vai fazer em casa, ele vai fazer fora. Você tem que se envolver. Porque ele já quer ter essa. Ele precisa exercitar essa. Até dentro disso que a Ana Lima falou, eu me lembrei de uma outra coisa, porque todo mundo fala que as meninas amadurecem primeiro e os meninos ficam mais infantis e tal. Isso, assim, psicologicamente acontece mesmo? Acontece. Em geral, as meninas amadurecem antes. Até o que acontece é que tem uma questão que a menarca, em geral, acontece primeiro do que a espermatogênese. Né? Então, tem uma questão hormonal que a menina, primeiramente, começa a desenvolver do que os meninos. Né? E, com isso, antecipa uma série de coisas. Então, por exemplo, há umas 3 semanas... 4, mais ou menos, eu dei uma palestra para meninos e meninas de 12 a 14 anos sobre sexualidade. As meninas ficavam assim, presas, ligadas, prestando atenção, com dúvidas. Os meninos, se eu falava assim, uma palavra vulva, eles se jogavam no chão e riam. Você sentiu isso, Joyce, com as amigas do João? Elas amadureceram mais cedo? Elas estão mulheres e eles estão uns bobocas. Mas elas são mais altas, elas são mais tudo, tá certo? Tudo elas são mais. E eles são uns bobocas. Exato. Agora a diferença é gritante. Os filhos de vocês estão namorando? Como é que é? A Camila já namorou. A Camila já namorou e é o que vocês estão falando, né? Às vezes eu falava para ela assim, ai Camila, os amigos da sua sala, não tinha um amigo que ela achava legal. Ela só achava legal os meninos do colegial, né? Claro. Ela chamava eles de pivete, de criança. Ela tinha a mesma idade dela, mas é verdade. E o seu filho está namorando? Não está. Já namorou? Não, já beijou, mas não. Não é mais bebê, já dá. Não é mais bebê. Mãe de menino tem mais ciúme que mãe de menina?
É porque eu tenho menino. Olha, eu acho, não sei, eu acho que sim, eu acho que tem. Eu viu? falo para as minhas filhas, cuidado com as mães de menino. Elas é que vão falar. As piores são as mães de filho único como eu. Ninguém quer ver, todo mundo quer distância. Mãe de menino. Elas em festinha, é mãe de menino ou mãe de menina? É mãe de menino, então se comporte o máximo. Olha, é duro imaginar que alguém vai lá, vai ficar beijando. Não é. Eu tô imaginando, não é fácil. Se eu te disser que eu... Olha, meninas, essa sogra aqui, vocês se preparem. Tem distância dessa sogra. Eu quero aproveitar para mostrar agora a reportagem que a Rosângela Santos fez e mostra que tudo que as mães querem é que os filhos passem, né, por esse período de transformação com tranquilidade. Pensando nisso, uma jornalista de São Paulo escreveu um livro sobre as alterações que ocorrem no início da adolescência, especialmente para as meninas, né? O livro é para mães e filhas. A repórter Rosângela Santos conversou com a autora e mostra que a adolescência também pode ser uma fase muito legal da vida. A paulistana Chantal Brissac é jornalista e é também mãe de uma menina de 12 anos, uma adolescente que já vai fazer 13 anos. Ela é autora do livro Seja Feliz Também Naqueles Dias, que ela escreveu para meninas dos 10 aos 15 anos. A sua filha foi a inspiração, Chantal? Foi sim. A Desirê estava na época com 11 anos, Rosângela, e aí todo aquele movimento de mudanças que a gente começa a notar a partir dos 10, né? E eu falei, nossa, é um universo tão rico, tem tanta coisa para ser falada, e comecei a pensar nesse tema. Eu acho que a puberdade é uma revolução. Mas dá para ser feliz. Claro. Na revolução. Com certeza, né? Porque é tanta coisa acontecendo e essa história do ser feliz é justamente isso, para mostrar que você pode ser feliz e que as meninas, Rosângela, não precisa inculcar tanto com a questão da aparência, com coisas que hoje são muito fortes nessa geração, né? Então, por isso que o livro é dividido nesses capítulos e sempre tendo a felicidade como um fio condutor. Por que todo mundo tem que ter cabelo liso, né? Por que todas têm que ser magrinhas? Então, o livro fala muito dessa questão, de se aceitar como é, porque eu acho que isso hoje começa até mais cedo e é preocupante. Você conversou muito com a sua filha, ela participou muito do livro? Participou bastante. A Desirê, posso dizer que ela participou porque ela, além de ser muito curiosa e, sabe, tá querendo sempre saber o que está fazendo e tudo isso, ela lia junto comigo alguns capítulos, dava palpite, falava, olha, eu acho que não é por aí, mãe, por que você não fala disso? Como se fosse, quando você está do girino, você passa para o sapo. É um sinal que não seu corpo está mudando, mas que as pessoas em volta vão te ver diferente. E eles estão naquele momento em que não são bebês, crianças, mas também não são jovens, né? Adultos. Então, eu acho que é importante dar esse colo no sentido de apoio, de vamos conversar, sabe? Vamos explicar, vamos... É algo sutil, mas que os pais devem se aproximar. Você tem mais problemas, mas você também tem mais facilidades, como liberdade. Eu acho que não é ser só o pai e a mãe bacaninha, legal, amiguinho, mas tá junto para coisas que vão somar, que vão crescer juntos. Às vezes você pensa, não, meu pai não vai me ajudar a resolver esse problema, mas eles ajudam, nossos pais ajudam muito a resolver esses problemas, porque às vezes eu nem imaginava, eles já passaram por esses problemas. Bom, eu fico babando, né, como mãe. Ela é um sapo. Ai, que bonitinho. Muito fofa essa Que menina, graça, né? Tem que ficar babando mesmo, né? E olha que legal, a Chantal mandou uns livros aqui pra gente presentear vocês, ó. Aí vocês vão passando, então. Legal. Ai, que delícia, muito obrigada. Obrigada, Chantal. Encaminha pra elas. Ó, Lula, você vai ganhar um também para ver. Lê junto com a sua filha. Como chama a sua filha de 14? Como chama a sua filha de 14? É Monique. A Monique, para você. E o Reginaldo, que está hoje aqui, né, Rê? Você também tem dois filhos, um casal, né? Você, Reginaldo? É um casal. Um menino de 17 e uma menina de 23. Como que eles chamam? É o Nicolas e a Samara. Deram trabalho na adolescência? Olha, a menina não, mas o Nicolas, ele está assim, dando preocupação, né? Porque o que na verdade preocupa a gente é que muitas vezes essa balada, esses encontros, termina às vezes bebendo
E aí a bebida já é um princípio, né, de você depois poder, o adolescente já cair na droga. Acho que o Reginaldo tocou num ponto muito importante para a gente conversar no próximo bloco, viu, Reginaldo? Vamos abrir falando disso. Tá bom? Aí você leva o livro e lê com a sua filha também. Maravilha. Então, no próximo bloco, você fala um pouco mais dessa sua preocupação. E eu quero saber, você como pai de menino e menina, se você sentiu também essa diferença na fase para menino e para menina. Ok. Tá bom? Então, guarda aí que a gente tem que chamar o próximo bloco, porque vai ter também a vez do pai com o David Almeida. Fique com mais papo de Pedrinho Tonelada pelas ruas. A gente volta já. E como é que foi a sua transição também? Foi tranquila? Foi meio perturbada? Como é que foi? Foi perturbada. Me conta isso, como é que foi isso? Aí eu casei muito nova, né? Com 14 anos, né? 14 anos? Tive meu filho com 15, então perturbou muito eu, entendeu? E não deu certo. Agora o segundo casamento deu. Só não tinha diálogo com seus pais? Não, nunca. Nunca, eles falavam nada pra mim, nunca. Foi o primeiro namorado e casei. Primeiro namorado, não sabia nem que era ninguém, nada. Então tá aqui uma das suas filhas, né? E como é que foi? Me explica, eu quero saber de você. Essa sua transição da adolescência pra juventude, mocinha, como é que foi? Me conta. Foi bem tranquilo, nunca tive problema nenhum com a minha mãe, nem com meus pais. Com 13 anos já falei tudo pra ela, né? O que era, o que não era. Mas como é que foi essa transição? Tipo assim, até semana passada eu brincava de boneca, casinha e tal. Pô, mas agora eu já começo a frequentar umas baladinhas, já começo a dar uns beijinhos nos garotos. Como é que foi? É isso que eu quero que você me fale. Como é que foi essa transição? Nossa, dá um baque, tipo assim, você fala assim, eu era uma criança, agora meu pai me protegia e de repente, pá, agora eu já tô andando sozinha por São Paulo. É um baque, mas a gente vai levando, normal. Crescendo, né? Eles têm a proteção da mãe ainda, fica ligando, perguntando onde tá. Mas é bom até, porque você não fica. Tem horário pra chegar, porque você não fica largada, né? Mas não, foi bom, mas eu tenho ainda minhas bonecas em casa. Meu quarto é tudo de boneca. Vocês ficam ligando muito pros filhos? Como é que eles têm celular? Como é que é? Tem? Ah, eu ligo. Eu ligo muito. Eu mando mensagem. Eles reclamam ou não? Não, o João já está acostumado. Eu acho que a criança se adapta à mãe também, não é só a mãe eu acho que eles adapta a gostam. criança. Cuidado é bom. Ela falou isso ali, né? Eles gostam que a minha mãe liga, a minha mãe cuida de mim. Agora o Reginaldo estava falando no bloco anterior dessa sua preocupação com internet, com balada, com bebida. Você acha que tudo isso também está começando cedo demais? Eu acho que sim, porque quando eles marcam o encontro, aí você muitas vezes não sabe, na verdade, se o local que ele está indo, que tipo de local que é, se também frequenta adultos, porque muitas vezes tem locais que eles se encontram, mas também tem a bebida, né, alcoólica, porque adultos estão utilizando. E muitas vezes eles podem comprar, porque isso é uma facilidade. Não, e a bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, né? Mas eles compram normalmente. As festas têm. As festas, se tiver eu tenho uma amiga que foi, a filha foi numa festa de 15 anos e a menina teve como alcoólico. Nossa. Ela foi na polícia e denunciou os pais dos donos da festa. As mães que participam, que demonstram amor mesmo, sempre a gente pergunta, tem bebida? E eles omitem, não tem. E é muito comum, as festas de 15 anos tem os coquetéis com bebidas alcoólicas. E isso é muito frequente. Lá no Sabará, a gente já atendeu filho de médica pediatra de lá que chegou em coma alcoólico. Nossa. De festa. É muito triste. E por que é um risco para a saúde? O que é o coma alcoólico? Para eles entenderem, porque às vezes eles acham que é implicância de mãe. Eles passam muito mal, eles têm alterações metabólicas importantes. Na madrugada passada, teve uma adolescente de 17 anos que tinha tomado vodka pela primeira vez, chegou com dor de estômago, vomitando, como se fosse uma gastrite. Ela mentiu para a mãe, na verdade ela havia bebido.
Então tem toda uma alteração metabólica até de desmaios que podem ocorrer. E fora as tragédias que podem acontecer no trânsito, não sei o que. É muito perigoso. Agora tem outra história também, porque eu Isso pesquisei, funciona, viu? viu? E segundo a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, o álcool pode causar vários danos à saúde e também é uma porta de entrada para outras drogas. Vocês se preocupam porque ele com é uma isso, com as droga, outras né? drogas? Porque na verdade é baixa crítica, né? Se o adolescente bebe um pouco, ele baixa o nível de crítica que ele tem. Ele fica corajoso. Fica corajoso, já é ele corajoso faz, ele naturalmente, pode. fica mais Então, é tudo errado. Também tenho a mesma preocupação. Porque ela em já relação- sai pra balada, quer essas coisas? Ai, Quer sair pra balada ou não? Não. Ela não quer ou você não deixa? Eu não deixo. Eu não deixo porque é ainda uma idade que ainda elas ficam se comparando. É o que você falou. A Camila, assim, ela está com 16 anos, mas eles tomam atitudes do que é conveniente para eles na hora certa. Ora a criança da mamãe é a menininha da mamãe e tem hora que ela acha conveniente, então ela já se põe como adulta. Mas eu tenho que resistir a tudo isso. É por isso que eu tô ali para dar orientação para ela. Não deixa para balada assim, não. Sim, as minhas estão bem na fase, né? Porque começa essa onda de festa de 15 anos, tudo é complicado porque tem bebida alcoólica, né? Curiosidade que eu tenho, né? Na casa de vocês, essa é uma preocupação mais das mães ou é do pai? A gente viu aqui o Reginaldo é pai, o Lula também preocupados. Os pais dos filhos de vocês também são preocupados assim? Gente, se a Camila dependesse do pai, ela não se movia. Entendeu? Mas eu e ele, assim, eu já tenho essa preocupação, então eu falo para ele, se a Camila vem pedir alguma coisa, eu já falei para ela, você tem que sentar com os dois, tá se expondo onde você quer ir, com quem, nós vamos conversar. Eu sou mais preocupada. E o seu marido? Meu, assim, acho que é meio equilibrado, a gente divide, porque essa coisa de buscar de madrugada é chato pra caramba, né? Mas tem que buscar, então assim, às vezes até a gente vai junto, mas de maneira geral ele vai buscar. E ele conversa também com as meninas? Conversa, graças a Deus elas têm uma super relação com eles, assim, que conta tudo pra eles. Conta quase tudo. Então, agora que a gente falou dos pais, olha, o David Almeida foi saber como é que os homens lidam com esta fase da vida dos filhos. É a vez do pai no Papo de Mãe. E para falar mais sobre essa história de transição na adolescência, nada melhor do que conversar com os protagonistas dessa fase, né, desse movimento. Aqui do meu lado, o Caio, que está com 10 anos, já acha que é homem, que vai resolver tudo sozinho na vida. Aqui, o Emerson, que é o pai do Caio, que está cortando um 8 para lidar com essa situação. E os colegas do Caio, que são todos da mesma faixa de idade, né, entre 10 e 11 anos, que estão todos nessa pegada aí, já começando a namorar, já não quer mais saber de pai ir buscar na escola. Uma confusão. E como é que é essa situação? Confusão danada. Outro dia eu fui levar ele na escola. Aí eu sempre tive o hábito desde de infância, de cumprimentar com beijo, vai dormir beijo, oi, beijo e tal. E deixei, quando eu encostei o carro na porta da escola, que eu falei assim, você não vai dar o beijo no... Você tá louco? Você tá louco? Você acha que você vai me dar beijo? Você vai queimar meu filme, Mas o que mudou? Começa a dar vergonha. Vergonha de quê? De quem? Os amigos ficam tirando sarro na escola. Quem é que já namorou aqui? Eu já. Eu já. Você já namorou? Você namorou, tá namorando ainda não? Não? Namorou quanto tempo? Um mês. Um mês? Por aí. E aí parou? Não deu certo? Não, é que eu não quis mais. Eu enjoei. Se o pai ou a mãe resolve buscar na escola, tudo bem? Tudo. Mas aí... dá uma vergonha. Por quê? Se ele vai buscar na escola, aí tem gente que fica zoando. Zoando falando o quê? Aí no outro dia fica zoando, falando, ô bebezão, você é muito bebezão. Teve uma vez que eu escutei um boato assim, rapaz, você pode me buscar, mas você espera ali no quarteirão, você espera um pouquinho, não precisa ficar em frente ao portão, fica um pouquinho afastado. Eu falei, tá bom, caramba, vou ficar na porta da escola. E fiquei na porta da escola. Como é que é? Ano passado eu falava isso pro meu pai. O que você falava? Falava, fica um quarteirão antes da escola pra me buscar. Agora, sem vergonha de ninguém aqui, sem vergonha dele, quais são os papos que vocês gostariam de ter com o pai e a mãe de vocês para tirar dúvidas mesmo, sabe? Coisa que eu falo, pô, já tô fazendo 11 anos e tal, preciso saber de algumas coisas. O quê? Fala. Fala. Sexo. Sexo? Eu queria saber mais sobre sexo. Muito. Pode falar, o que mais? O que sobre sexo?
o homem vai lá, encontra a mulher, aí vai lá e faz um sexo. Aí continua, tá legal esse papo. eu queria saber mais. Assim, o uso da camisinha. Você tá com quantos anos? 11. 11 anos. Você já conversou disso com seu pai e com a sua mãe? Não. Por quê? Não sei, eu não converso muito com meu pai e com a minha mãe. Mas você teria vontade de falar sobre esse assunto? Teria. E com a tua professora na escola ou o teu professor? Você já conversou sobre isso? Não pode. Não pode? Não. Quem falou que não pode? Não sei, dá vergonha, muita vergonha. Os outros ficam zoando. Na frente de 33 alunos, 34 é difícil. Vocês não têm aula sobre sexo? Não. Só, pouco, na aula de ciência. A gente vai... Quero que todo mundo responda. Qual é o principal assunto que vocês têm mais curiosidade nessa fase mesmo? Sexo. Eu acho que ele está entupido de dúvida. Mas até um tempo atrás eu falei para ele, ó, eu estava fuçando no computador, vendo histórico e tal. Aí eu falei, ó, tudo que é relacionado a sexo, você pula. Não é a fase ainda de entrar no... Eu acho, ele está com 10 anos, vai fazer 11 anos, eu acho que não é o momento certo de comentar sobre sexo ainda. Então, fica a dúvida aí que talvez vocês possam esclarecer. É o momento de conversar com os filhos de 10 anos, falar sobre sexo? A escola deveria fazer esse papel? Como é que é? Porque a gente viu que a dúvida geral aqui é essa, né? Muito bem. É interessante isso que foi colocado no OVT, porque é interessante conversar sobre sexo aos 10 anos, porém, conversar na linguagem dele, né? Não criar aquele... Não é, sexo porque ele vai praticar sexo, não necessariamente, apesar de que existem meninas que estão engravidando 10, 11 anos. A gente fez um programa com a doutora Albertina aqui sobre isso, né? A gravidez. Que mostra que isso acontece. Então, quer dizer, é o momento de se conversar, sim. Mesmo que eles não venham a praticar, eles precisam tirar as dúvidas, eles precisam compreender como é que funciona. Nós temos lá no Instituto Kaplan um serviço de orientação sexual via Messenger. Então, nem tudo que se vê na internet hoje sobre sexo e sexualidade são coisas ruins, né? Então, o serviço de orientação sexual é um grande diferencial. Tem plantões 3 vezes por dia, de segunda a sábado, feito por psicólogos. É só cadastrar no Messenger o endereço sosex@kaplan.org.br, Kaplan com K e N no final. Mariana, agora os adolescentes vieram para cá, a gente não pode falar crianças, são os adolescentes. Aborrecentes pode falar? Não. Agora, durante a reportagem do Davi, o João comentou aqui que 10 anos pode namorar, pode sim, ele foi assim. Passa o microfone para o João, fala aí, João, o que você acha, João? Eu acho que pode, na verdade. Com 10 anos, você não acha cedo? Não. Você já namorou, João? Já. Você pode falar, tudo bem conversar aqui com a sua mãe, sem problemas? Sem problema. E você está namorando agora, não? Não. Você vai nas baladas, João? Não, só de bar mitzvah, essas coisas, de festa judaica. Mas eu vou começar a ir. E tem essa história de beijar, de menino beija não sei quantas meninas, menina beija não sei quantos meninos? Tem. E o que você acha disso, João? Eu acho uma coisa normal. Vamos saber das meninas. Você quem é? Eu sou a Giovana. E você é filha da Ana. Você tem quantos anos? 14. E aquela é a sua irmã? Nathalie, e a minha irmã, ela tem 15. E conta então pra gente, como é que é para você e para nós todos que passamos por isso, né? Como é que é quando deixa de ser criança para entrar na adolescência? O que tem de bom, o que tem de estranho? Eu não sei direito, é que assim, eu acho que eu não percebi muita diferença. Eu acho que, sei lá, os gostos mudaram, sabe? Eu parei de brincar com bonecas e alguns canais eu parei de assistir também. E eu comecei a ter mais contatos com outras salas, não ser só a minha, e sei lá. Você ainda guarda alguma boneca lá na sua casa? Eu não. Pode falar. Boneca. Então vamos ver. Nathalie, você confessa então pra gente que você guarda umas bonecas em casa. Guardo. Eu tenho dó das minhas bonecas, eu adoro as minhas bonecas. Não consigo. Nathalie, como é que são as baladas? Baladas, assim, a maior parte das pessoas da minha idade vão em baladas assim para 18, que tecnicamente não podem entrar. Eu
fui uma vez só, mas... E entrou sem problema nenhum? Entrei. Sem E problema. rola bebida para menor de idade numa Rola. boa? E nem só nessas baladas, rola fácil, em qualquer lugar. A gente ouviu dizer aqui que a sua mãe é bem radical, é isso? Ela é bem assim, ela não deixa assim, eu sair. Às vezes eu tenho que implorar, ai mãe, deixa, porque minhas amigas vão, minhas amigas têm minha idade. Agora, me fala uma coisa, você fica chateada, sua mãe não deixa, mas no fundo você fala, ai, a minha mãe se preocupa comigo, como é que é? Eu falo, porque eu tenho algumas amigas assim, sabe, que as mães são super liberadas. Eu falo, meu Deus, ainda bem que a mãe se preocupa comigo, né? Se preocupa com o meu bem-estar, o lugar que eu frequento, as pessoas que eu ando, e não deixa eu sair assim, tipo, em qualquer lugar, nem com qualquer pessoa. Ela precisa saber com quem eu tô, aonde eu tô, que horas que eu vou chegar, aonde que é, com quem eu vou estar. Você se sente amada, né? É, claro. A gente percebe, sabe que papo de mãe é muito gostoso. A gente fica com vontade de ficar conversando o tempo todo, mas infelizmente o nosso programa terminou. Agora a gente passa assim uma última rodada para quem quiser deixar um recado, ou até divulgar de novo o site, que eu acho importante, né, prestar esse serviço. E aí, Sandra, queria saber se quer deixar algum recado, se vai continuar sendo radical assim com a sua filha? Não, mas eu estou começando, eu estou crescendo junto com a Camila, né? Os pais também aprendem, né? Aprendem, eu estou aprendendo bastante com ela e é o que ela falou, na idade dela de 16 anos, ela está começando. Entendeu? Vai crescendo junto com ela. Tudo no seu tempo certo. Ainda tem uma vida toda pela frente. Eu bato na mesma tecla, então nós vamos continuar assim, que tudo tem seu tempo certo, hora certa. Tá ótimo. Tá bom? Você, Eu queria agradecer essa oportunidade, foi gostoso bater papo, ouvir outras mães, outras histórias, as meninas principalmente, que eu adoro ouvir. Eu adoro conversa de menina, eu não tenho, mas eu adoro conversa de menina. E você, Ana, é diferente ouvir as filhas falando? É diferente. Mas assim, eu particularmente gosto dessa fase, porque acho que a gente tem uma troca super boa, assim, acho gostoso. E, lógico, sempre dentro do limite, a gente está sempre mãe, né? Não pode esquecer essa coisa de que a gente está mais orientando do que... Mas ela já deu um palpite na sua roupa, no seu cabelo? Você tem que lembrar sempre, olha, eu sou a mãe, hein? Mas é assim, eu acho que é super enriquecedor, eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento da vida. Assim. Aprender também, como a Sandra falou, né? Lógico. Legal, tá ótimo. Aprende muito. E você, né, quem quiser mais informações, tem algum site que você pode divulgar? Inclusive, quem quiser mandar para o site do Papo de Mãe perguntas, a gente vai encaminhar para vocês também. Então, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter visto adolescentes seguros, felizes, eu senti todos e amados. Vocês estão de parabéns, viu? É muito bom encontrar essas três mães tão presentes. Eu fiquei muito satisfeita. Estava preocupada, não sabia como seriam os adolescentes, como seriam as mães. Então, mostra mesmo que o limite e o amor são muito, muito importantes. Enfatizar, não só como psicóloga, como a gente vê, eles não falam mesmo com os pais, é muito difícil. E os pais não são amigos, são pais mesmo. Isso é importante colocar essa diferença. A presença também, a ida ao pediatra e beatra, que nós, felizmente, cada vez mais temos pediatras formados em pediatria. Então vamos reforçar isso, que inclusive no Sistema Único de Saúde tem o pediatra, que é o médico para essa fase a partir dos 10 anos. Dos 10 aos 18 anos. E também esclarecer que tem muitos hospitais em São Paulo, pronto-socorros, que estão atendendo até essa faixa etária. Quer repetir então, Luciana? Eu vou repetir sim o endereço do SOSEX. Divulguem, que é sosex@kaplan, com K e N no final, .org.br. Acho que depois é legal colocar. Isso é no Messenger, é isso? Para o Messenger. Aí quem quiser entrar no site do Kaplan para conhecer um pouco mais, tem artigos para pais, artigos para adolescentes, é www.kaplan.org.br. Tá ótimo, Tudo muito bem? obrigada, então. Aguardo, então, os adolescentes lá, hein? Pronto, todo mundo acessando. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo, tá bom? Nos ajudem a divulgar o Papo de Mãe, viu? E no próximo programa, a conversa vai ser sobre diabetes. Diabetes juvenil ou do tipo 1. Como identificar e o que fazer quando um filho sofre deste mal? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Até às 9h, nosso chat está no ar. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até.
Ricardinho, música para o nosso encerramento. Eu procuro estar por dentro, doutor, dessa nova geração. Mas minha filha não me leva a sério, doutor. Ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll, rock and roll. Quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock and roll. Um planeta, um deserto, uma bomba que estourou. Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou. Ela dança o dia inteiro, doutor, e só estuda pra passar. E já fuma com essa idade, doutor. Desconfio que não há mais cura pra esse tal de rock and roll, rock and roll. É, adolescência, né? E esse ursinho? Ah, bonitinho, né? Elas em festinha, é mãe de menino ou mãe de menina? É mãe de menino, então se comporte o máximo.